Feliz Dia da Mulher, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, mulher. Deus continue te abençoando, Deus continue te fortalecendo e fazendo de você essa mulher abençoada, essa mulher sábia, essa mulher linda, que tem muito valor. Olha só, vamos hoje falar sobre uma mulher que nos surpreende, uma mulher surpreendente, uma menina que era órfã de pai e mãe, mas que se torna rainha. Quem é? Esther. Esther. E aí nós temos aqui no livro de Esther, a Bíblia tem um livro chamado Esther. Na minha Bíblia, ela é depois de Neemias. Neemias, livro de Esther. E aqui conta a história de um rei. Mas eu não quero falar do rei, eu quero falar de Esther. E a Bíblia fala aqui, nesse livro, nós vamos ver essa história de Esther, é uma história interessante. A Bíblia diz que ela perdeu pai, perdeu mãe, mas ela foi criada por um tio, Mardoqueu. Ela foi criada por esse tio. O versículo de número 7 do capítulo 2 fala sobre isso. Quando você abrir a Bíblia, você pode ler. Livro de Esther, capítulo 2. Você vai encontrar Assuero casa com Esther. E aqui, no versículo 5 desse capítulo 2, diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Olha só. Que foram transportados de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Esse povo, eles foram cativos. Olha só, vamos lá. Este criara, sabe quem? Adassa ou Radassa, que é o nome hebraico de Esther. O verdadeiro nome de Esther é Adassa ou Radassa, de origem hebraica, que significa murta. Radassa significa murta. A murta, ela era uma planta que crescia nas montanhas perto de Jerusalém, certo? Então, essa planta crescia perto das muralhas de Jerusalém e da Palestina, certo? E o interessante é que a gente vai estudando e a gente encontra que, olha que significado lindo já tem esse nome, Radassa. Significa murta, é um nome de origem hebraica, era uma planta que crescia na montanha próximo perto de Jerusalém e da Palestina. E tinha outra coisa, quando esmagava essa planta, o cheiro era muito agradável. Olha que coisa interessante. E aí a gente caminha nesse livro, vendo a história dessa Radassa, que lá na frente vai passar a se chamar Esther, porque Esther era o seu nome persa. Ela não estava no meio do seu povo, da sua cidade, da sua terra de nascença, certo? Então, como começa o livro de Esther? E sucedeu no dia de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, certo? Ela estava aí, tá bom? E esse rei dá um banquete, o certo é que a mulher dele não quer se apresentar, não vou falar sobre isso, é uma outra mulher, a Vasti, mas eu quero falar sobre Radassa, que passa a ser Esther. Como é que essa história vai? Olha que coisa interessante. Essa é a história de uma bela mulher. É um exemplo de mulher surpreendente. Quando o rei convoca as moças mais bonitas da província para se apresentar, para que ele escolha uma outra rainha, Mardoqueu cria Radassa, Esther, né? Ele diz: Esther, você tem que ir para lá, mas não fale a que povo você pertence. Essa era uma hora de segredo entre tio, que era pai adotivo, e a filha, sobrinha, ali. Por que não podia dizer? Porque se dissesse, ele sabia que não iam aceitar.
porque o povo hebreu ali não era bem aceito, era tido como um povo qualquer. Mas olha só o que acontece. Esté, ela vai para o palácio. E quando a gente lê essa história, interessante que o livro de Esté é o livro que não fala no nome de Deus, mas a presença de Deus, ela é viva, ela é real na história dessa mulher, dessa menina, dessa moça, dessa jovem que vai se tornar uma rainha. E ela vai, quando ela entra, que aí o eunuco, tinha os eunucos para preparar, tudo, vai, ficava um determinado tempo. Olha que coisa interessante. Não era de um dia para outro, não. E o que é que a gente encontra? Ela ficou sendo preparada, como as outras moças. E aí ia ter o dia que o rei ia chamar para que elas se apresentassem. Só que tem uma coisa. Deus estava tanto nesse negócio, na vida dessa Esther, que o eunuco que ia preparar gostou dela na hora que viu. Não tem coisa assim que a gente gosta da pessoa na hora que vê, aí a gente costuma dizer assim, meu sangue bateu com fulano. Pois é. E aí, quando chega o dia que Esther precisa se apresentar ao rei, porque se ele levantasse o cetro, ela seria rainha, é porque ele gostou, né? Então, era quase como um jogo de sorte. Mas ela estava ali confiante. Lá fora estava quem? Seu tio Mardoqueu, mais confiante ainda. E quando ela vai se apresentar, e o eunuco diz, você quer isso, você quer isso? Não, eu sou assim, mas Esther era uma mulher bonita. Mas ela se arrumou para se apresentar diante do rei, afinal de contas, era um concurso de beleza. E ela, como toda mulher, ela não ia de qualquer jeito. Certamente Esther não foi de pé no chão, Esther não foi de cabelo sem estar arrumado, Esther não foi com a roupa suja, não, senhor. Esther se arrumou para se apresentar diante de Assuero, o rei. E a Bíblia diz que Esther chega lá, quando o rei vê Esther, meu Deus do céu, aquela era a mulher mais linda que aquele rei já poderia ter visto na vida dele. O que é que ele faz? Levanta o cetro. O que é que acontece? Esther, de uma órfã, passa a ser rainha de um povo perseguido, mas ninguém sabia que ela era do povo judeu. Não, 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 não. Ninguém sabia. E ela fica ali. E a história dessa mulher é interessante. Enquanto ela está ali dentro do palácio, sendo rainha, olha, agora, de uma menina órfã, agora ela está sendo rainha de uma província com 127, de um país, a Etiópia, sobre 127 províncias. Olha que coisa interessante isso. Leia esse livro de Esther, você vai amar essa história e de ver como Deus trabalhou na vida dela. Quando a gente lê esse livro, a gente vai encontrar, como em todo lugar, sempre tem aquelas pessoas que sentem inveja da gente. E aí sempre tem aqueles que querem ser maior. Mas Mardoqueu, o tio dela, sempre ficava na frente do palácio. E um dia ele escuta que tem dois trabalhadores, dois serventes que querem tramar contra a vida do rei. E ele vai e avisa. Mas tem um tal de um Amã. Você lê essa história, eu não vou falar sobre Amã. Mas o que eu quero falar é que Esther foi uma mulher tão sábia, tão surpreendente, que ela se torna rainha. Esther foi uma linda jovem hebreia. Olha só, nós já falamos isso. Sabe como era o nome da mãe de Esther? Abiail. Sabe a que tribo Esther pertencia? De Benjamim, que era a menor tribo. Você vai encontrar isso no livro Esther 2, versículo 15. Diz isso aí, ó. Esther 2 e 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei. Até o eunuco estava protegendo Esther. Guarda das mulheres, e as alcançava Esther, graças aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. E ela viveu em um tempo depois do exílio. É interessante, quando passa-se 70 anos de exílio, muitos judeus já haviam se adaptado àquele lugar que moravam, certo? E eles estavam ali, mas Deus tinha um plano nisso tudo, de livrar o seu povo de ser morto, porque tinha
um assessor do rei que odiava aquele povo e tramou. Mas quando tramou, chegou aos ouvidos do rei, de Esté. E Esté, a primeira hora que, quando Mordecai manda dizer para ela, olha, tá acontecendo isso, Amã tá fazendo isso, você precisa agir, foi para esse tempo que Deus lhe botou aí dentro. Ela temeu, lógico, você não temeria não, mulher? Eu temeria também, ora. De repente, e ela temeu. Ela disse, mas eu não posso. Eu só posso me apresentar ao rei quando ele me chama. Se ele não me chamar e eu for, eu posso morrer. Tá ficando maluco. Olha só. E aí Mardoqueu diz assim, olha, Esté, olha só. Vamos ver o capítulo 4 de Esté, o versículo 16, o que é que diz aí? É Bíblia, gente. Diz assim, ó. Vai e ajunta. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu, quando fica sabendo da notícia, no versículo 12, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Por quê? Quando Mardoqueu manda o recado para Esté, Esté diz assim, mas eu não posso. Aí vão dizer a resposta a Mardoqueu. Mardoqueu pensa que ele se intimidou. Não, manda dizer lá para ela. E fizeram saber as palavras de Esté a Mardoqueu, 4:12. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté, volte lá e diga a Esté, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todos se calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa e teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu manda dizer ela assim, Esté, acorda. Você não foi para ir por causa de um concurso de beleza, não. Você foi para ir por plano, para que você livre esse povo, o seu próprio povo. Se você não fizer nada, você vai morrer também. E quem sabe não foi para isso que você está aí dentro. E aí, Esté para, pensa, lembra, Esté é uma mulher surpreendente. Esté é uma mulher bonita, mas não é só bonita, ela é inteligente. Ela vem de ser órfã para ser rainha. Olha só. Então disse Esté, versículo 15 do capítulo 4. Que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que era o lugar que eles estavam, e jejuai por mim e não comais nem bebais, por 3 dias. Nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. E eles fizeram esse jejum. E olha, minha irmã, você que está ouvindo esse vídeo agora, essa palavra, se tem uma coisa que move o coração de Deus, é jejum e oração e perseverança. Esté faz o jejum, Mardoqueu faz com todo o povo, e Esté vai. Versículo capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia do jejum, Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. Ela não foi bater na porta do rei. Tem que ter sagacidade, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. Deus nos fez inteligentes e sábias. Aprende isso, mulher. E ela fica lá. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Ela fica num lugar estratégico. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. E aí o rei pergunta a ela o que é que ela quer, e aqui você vai ler nesse livro a história, que ela marca um jantar e pede para chamar a Amã, e ela não diz nada, e ele diz, me peça o que você quiser, até a metade do meu reino. Ela diz, não, eu quero que amanhã venha de novo, outro jantar, chama a Amã. Por quê? Porque a Amã tinha feito uma forca para enforcar os judeus, ao povo do Mardoqueu, que não fez nada com ele. Mas Esté, sagazmente, ela consegue entregar o traidor ao rei, e Amã é enforcado na própria forca que fez. Então tome cuidado quando você tocar numa pessoa escolhida por Deus. Deus não vai deixar isso barato. Deus vai lutar por aquela pessoa e vai dar resposta, viu? Então você, mulher que está entristecida no dia de hoje, bote uma roupa bonita, tome um banho primeiro, bote uma roupa bonita, penteie seu cabelo,
passe um pozinho, um brilhozinho, se puder passar, se não, não tem problema. Se perfume, chegue na frente do seu espelho e veja que mulher linda tem aí na sua frente. E diga a ela, eu sou vitoriosa, eu sou uma mulher surpreendente, porque Deus é na minha vida. Essa foi a história de Esther, uma mulher surpreendente, uma bela mulher, que nos dá o exemplo de uma mulher forte, uma mulher surpreendente, abnegada, que nos dá um exemplo de heroísmo. Essa mulher consegue livrar todo o seu povo de serem mortos. E essa é a palavra de hoje, e eu quero desejar mais uma vez a você, mulher, feliz Dia da Mulher. E você, homem, que faz parte da vida desta mulher, cuide desta mulher como uma joia preciosa de muito valor. Eu não tenho como dar um presente à minha esposa hoje, irmã Ivaiusa, a minha namorada hoje, irmã Ivaiusa, a minha mãe, a minha avó hoje. Não tem não, dê um abraço. Eu estou longe, mande uma mensagem, telefone, deseje feliz Dia da Mulher. Hoje é o dia que Deus escolheu para nos abraçar. Sinta-se abraçada nesse dia, para a glória de Deus. Senhor, muito obrigada. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou mulher. Eu sou escolhida por ti. E tu me fizeste bela, amada. Isso eu tenho certeza. Tu me escolheste para uma missão. E nesta hora eu quero abençoar a vida de cada um que está ouvindo este vídeo nesse momento. Que a bênção do Senhor permaneça na tua vida para a glória de Deus. E se alegre, Esther, de uma menina órfã, se torna rainha para a glória de Deus. Por isso, nós estamos hoje aqui falando desta linda mulher,